Olá, nobres vassalos, eu sou o Príncipe Lukavic e neste vídeo, em que eu tô tudo sujo dentro da casa aqui, da casinha do feudo, falarei para vocês sobre o interior das casas medievais. E em especial agora eu vou para o banheiro. Tá escuro aqui, vou ter que acender a luz, né? Tá escuro aqui, quer dizer, tá claro agora que eu acendi a luz. A casa não é muito grande, como vocês perceberam, mas medieval. Por vários motivos. O primeiro deles é que não foi feito na Idade Média. Mas, cara, por um outro motivo muito grande, que é isso aqui. Exatamente, o banheiro. Tem um banheiro dentro da casa. Tem uma cozinha com pia dentro da casa. Tem água dentro da casa, circulando. E isso, claramente, não é uma coisa da Idade Média ou de períodos anteriores a ela. Ou pelo menos não de forma comum. Até exceções, mas aí eu vou falar mais pra frente no vídeo. Mas enfim. Uma nova inscrita que conheceu recentemente o canal veio... Inscrita, quer dizer, eu acho que era inscrita. Acho que era nome feminino. Veio me perguntar no vídeo sobre as casas medievais e falou: olha, você falou muito por fora das casas medievais, Docas, mas você não falou absolutamente nada por dentro de como elas eram. E até por isso que eu tô aqui dentro com a minha coroa, quer dizer, é uma coroa de plástico, provavelmente de uma loja de 99. Não é uma coisa lá de alta qualidade. Eu ainda vou fazer uma coroa decente pra mim nesse canal. Vocês ainda vão ver eu fazendo e eu usando uma coroa decente. Mas para esse vídeo, para ser príncipe, rei ou sei lá o que, vamos usar a coroa um pouco antigo. As casas medievais por dentro tinham algumas características, que também poderiam variar de ser uma casa mais humilde ou mais rica, seja por tamanho, por estrutura, pelo material que é feita. No geral, as casas mais simples eram casas de um cômodo só, onde tinha um canto para a fogueira, um canto para dormir e um canto para guardar as coisas da pessoa que vivia dentro da casa. Sim, as pessoas da Idade Média tinham pertences, obviamente, mas geralmente era um cômodo só, as casas mais simples. Ou no máximo pequenas divisórias, mas sem uma porta mesmo, entre um canto e outro da casa. Pequenas divisórias, tipo umas paredes pequenas, finas. Nada mais do que isso, mas sem porta nenhuma entre um cômodo e outro. Havendo normalmente apenas a porta externa da casa. Na Idade Média poderiam variar muito de acordo com o período também, principalmente no interior delas. Dependendo do período e localidade, ela poderia não ter janelas, ter somente a porta e ser uma casa de estilo, uma casa celta, uma casa que eles chamam de casa pré-histórica, aquela casa cônica, que tem as paredes baixas e um telhado, parece uma oca. Parece uma oca, só que tem umas paredinhas baixas em volta. Sim, parece literalmente uma oca, uma casa de índio. Casas neolíticas, eles chamam também. Poderiam ser desde casas sem janela nenhuma, e uma única porta, e sem chaminé, ou basicamente só um furo no teto, no ponto mais alto para ser de chaminé. Casas com estruturas complexas que parecem as estruturas de hoje. Porém, lógico, sem ser com os materiais e técnicas de construção de hoje. Uma casa simples poderia não ter janela, mas toda casa teria uma porta e teria pelo menos o cômodo principal do meio, com uma fogueira no cômodo principal, ou algum canto para a fogueira. Isso é a estrutura básica de toda casa medieval. Porém, as casas medievais poderiam variar, como eu falei. Teriam casas que seriam meramente ocas. Sim, as pessoas da Idade Média, os camponeses mais pobres em algumas regiões, a casa deles era um pouco mais do que ocas dos índios aqui da América. Só que com portas e paredes. Não era telhado direto para o chão, só isso. Poderiam ser meramente isso. Ou poderiam ser também casas já um pouco mais evoluídas, com paredes e telhado e estrutura normal. Que ainda assim, poderiam ser casas de camponeses, só que seriam casas mais baratas, mais simples. Além disso, as casas na Idade Média, como eu falei que todas tinham essa estrutura, elas tinham os banheiros de forma externa. Em alguns casos, o banheiro era coletivo para mais de uma casa. Era a famosa casinha. Que sabe como é que era a vida antigamente, a vida na roça, sabe o que é casinha. Mesmo que não tenha vivido, já viu em filme ou em algum relato de algum antepassado, coisa assim. A famosa casinha, o banheiro, de todas as casas da Idade Média. Quando elas tinham isso. Mas geralmente era uma estrutura externa à casa, tipo uma edículazinha. Algumas nem sequer tinham isso. Tinham um pinico e os caras simplesmente esvaziavam o pinico. Eles iam até um local público para esvaziar o pinico. Porque, principalmente em casa urbana. Casa mais rural tinha casinha. Casa muito urbana, em zonas muito urbanas tinha o pinico. E tinha um lugar onde ele era esvaziado. Geralmente alguma valeta da rua, em que a água dela escorria para fora da cidade. O banheiro, como conhecemos hoje, não era uma estrutura interna da casa. A cozinha, como eu falei no começo do vídeo, tinha a fogueira no meio, ou no cômodo principal sempre tem algum lugar de fogo, fogueira. Tanto que lareira em inglês é fireplace, que é lugar do fogo. E lareira, em português, vem de lar, que é o fogo que torna o lugar um lar.
Então, basicamente, o lugar onde tinha lugar para fogueira ou era onde era a cozinha. Sim, não fazia sentido o cara ter uma fogueira e um fogão, a menos que a fogueira fosse para tivesse mais de um cômodo e eles fossem para aquecer cômodos diferentes da casa. Só nesse caso faria sentido ter um fogão e uma lareira. Caso contrário, a lareira era a própria cozinha. E aí, o que teria além da lareira? A lareira seria o fogão e toda a estrutura de fogo da casa. A base dela. Na lareira, toda a casa tinha um lugar de fogo, é onde se preparavam os alimentos, ou perto dela. Isso significa que em algumas casas, perto da lareira teria alguma mesinha ou bancada para preparar os alimentos, para poder ser assado e consumido. Sim, o local mais normal de se ter mesas numa casa medieval era porque era no fogo onde eram preparados os alimentos. E também porque a pessoa ficava e fazia os trabalhos internos da casa. Como lá na Europa era frio, pelo menos a maior parte do ano, ficavam perto do fogo também. Então, basicamente, a estrutura da casa você define a partir de ser um cômodo só ou mais, de ter uma lareira no meio e uma porta. Isso é o básico de uma casa na Idade Média. Algumas tinham janelas. Geralmente, não no cômodo principal, né? Onde ficava a porta. Por que isso? Porque a porta já serve de função de janela quando está aberta. Você não precisa ter uma janela aberta para ter uma porta aberta. Então, tipo, não havia muita necessidade de janelas onde há portas, incômodos. Porém, lembrando, na Idade Média a única luz que eles tinham, além da luz natural do sol, era do fogo. Então, a menos que o ambiente fosse um ambiente que precisasse de luz para algum trabalho, alguma coisa assim, a janela seria a porta do cômodo. Ou se fosse um cômodo sem ser o cômodo principal, o cômodo da porta, tipo um quarto, coisa assim, aí ele poderia ter sua própria janela, se não uma segunda porta, né? Se bem que uma coisa muito comum da Idade Média eram as casas terem somente uma porta, ou o mínimo de portas possíveis. Por quê? Por questão de segurança. Porque pensa só, se um ladrão for roubar sua casa, por onde ele vai entrar? O primeiro lugar por onde ele tentaria entrar seria pela porta. Não entrando pela porta, ele tentaria entrar pela janela ou por outro canto. Então, quanto menos portas, menos locais suscetíveis a roubos haveriam na casa. Por esse motivo também de segurança, se a casa tivesse múltiplos andares, provavelmente o térreo seria o andar com menos janelas possíveis, porque óbvio que a partir do primeiro andar, a chance de um ladrão entrar é menor, porque teria que dar um salto muito grande, utilizar de escada, escalar. Então, isso é outra característica das casas medievais. Geralmente, haveriam muito mais janelas nos andares de cima do que nos de baixo. Minha casa é térrea. Eu tenho 3 janelas, mas janela mesmo, tenho só essa, que é uma janela de metal. Mas também ela não é necessária, porque é uma casa muito pequena, né? Porém, como eu estou falando para vocês aqui, as janelas seriam isso, né? Seriam predominantemente no andar de cima, seriam pequenas. Alguns casos poderiam ser grandes, se precisasse de muita luz interna, mas se fosse para ventilação meramente, provavelmente seria uma janela menor e mais elevada. Sim, as janelas dos níveis mais baixos tenderiam a ser mais elevadas, para evitar roubos. As casas possuíam trancas? Sim. Porém, é lógico que como a Idade Média foi um período muito anterior, Roma também, as trancas não necessariamente eram as trancas de hoje com chave e fechadura, com maçanetas. A tranca da Idade Média mais comum era a tranca de barra. Ou seja, você colocava uma barra de madeira para travar a porta por dentro e acabou. Ou quando muito de trinco. Sabe aqueles trinquinhos de ferro? Poderia ser daquilo também, de madeira, não necessariamente ferro. E a maçaneta com mola, com a tranca por mola da maçaneta, esse tipo de coisa é muito moderno, é muito recente. Então, por consequência, as casas normalmente ficavam destrancadas durante o dia quando seus moradores não estavam dentro dela. Elas normalmente ficavam destrancadas. Principalmente as do campo. Da cidade haveria uma tendência maior ao trinco. Casas com famílias maiores, não só o casal recém-casado ainda sem filhos. Provavelmente essas sim ficariam vazias durante o dia, mas a vida em comunidade era muito grande, então sempre haveria alguém mais velho que não poderia, ou alguém enfermo, ou alguma mulher com filhos que ficaria guardando a casa, guardando no sentido de observar. Alguém da comunidade vendo sua casa também. Principalmente nos meios rurais, meios urbanos, como eu falei, era um pouco mais comum os trincos e outras formas de tranca. Além da tranca por barra, mas a tranca por barras era uma coisa extremamente comum. E é uma coisa extremamente boa ainda, se você trancar a sua casa por dentro com uma tranca de barra, provavelmente ninguém arromba por fora, ainda hoje. Se a porta for realmente boa, é difícil que alguém vá conseguir arrombar sua casa com uma tranca assim. Hoje uma tranca assim requer sempre alguém dentro, né? E além disso temos, que eu já falei, temos um lugar de dormir na casa, que poderia ser nesse cômodo único, numa casa mais simples. Numa casa melhor elaborada poderia ser num cômodo separado, apropriado somente para dormir. Uma coisa muito interessante da Idade Média é que pais e filhos dividiam os quartos. A menos que fosse uma família muito rica e abastada para ter quartos separados, normalmente haveria um quarto ou dois na casa, no máximo. Pais e filhos normalmente dividiam os quartos, e quando não dividiam é porque tinha um quarto separado para eles poderem fornicar e fazer novos filhos.
E quando haviam muitos quartos também, tipo, não esperaria que. Tá bom, o casal talvez até pudesse vir a ter um quarto individual dele. Mas ele nunca ia quartos individuais para os seus filhos. Porque a quantidade de filhos na época era muito grande, vocês sabem disso. E dificilmente eles iam conseguir bancar um quarto para cada filho, como temos hoje. Uma das grandes bênçãos da sociedade moderna foi a expectativa de vida ter aumentado e a taxa de fertilidade ter caído. Porque, cara, é bom ter o próprio quarto, né? Mas isso não aconteceria na época. Ou se aconteceria, aconteceria somente nas famílias nobres e provavelmente somente para os primogênitos e filhos mais velhos ou filhas mais velhas destinadas a um casamento especial, coisa assim. Então, isso não é o tipo de coisa que se veria numa casa medieval, veria muito mais num castelo. Mas enfim, haviam camas na Idade Média? Leitos, coisas assim? Haviam. Por curiosidade, a palavra cama é uma palavra indiana que veio para Portugal durante a época dos descobrimentos. A palavra original era leito, ou bed, em inglês no caso. Ou várias outras palavras assim, mas que remetem a leito, não a cama. A palavra cama é indiana. Mas eles teriam sua própria cama com seu próprio leito. Apesar de o leito de casal não ser um leito feito somente para o casal, muitas vezes era um leito dividido com os filhos também, principalmente os mais novos. E era uma prática muito comum dos casais manter os filhos mais novos próximos a eles, por questão de segurança, porque a expectativa de vida na época era baixa, a expectativa infantil principalmente. Crianças, poucas sobreviviam até os 10 anos de idade. Depois disso também a expectativa de vida melhorava bem, mas muito poucas chegavam aos 10 anos de idade. Então, nessa fase mais nova, assim, quando era criança, era muito normal dormir até na mesma cama dos pais, em função da proteção com os filhos, contra alguma ameaça, mesmo que mínima e irracional. Os ambientes de dormir, eles também eram os lugares onde as pessoas utilizavam para guardar roupas, que nem hoje, que a gente tem no quarto tem os armários. Porém, apesar de tudo, não haviam armários do estilo de hoje na época. Os armários da época eram, na melhor das hipóteses, os gaveteiros. Lógico, haviam outros tipos de armários na época também, os baús, os gaveteiros e os baús. Gaveteiros eram mais raros, era uma coisa mais nobre, mais cara de ser feita e difícil, enquanto os baús eram uma coisa mais comum, que eram geralmente os lugares onde as pessoas guardavam as coisas. Ou prateleiras mesmo. A prateleira é uma coisa super comum, sempre houve e sempre vai haver. Mas eram meras prateleiras abertas, nem haviam gavetas. E com relação aos utensílios de cozinha, ficavam perto da lareira. As roupas ficavam perto da cama. E a casa basicamente era isso. A lareira e a área próxima a ela destinada à produção de comida e outros pequenos afazeres domésticos. O quarto destinado ao local de dormir e as roupas para se trocar. Além disso, haveria um pinico na casa para a pessoa poder fazer as necessidades dela à noite, ou para, no caso de não ter uma casinha para poder fazer a necessidade dela e depois levar para um local público de descarte, e haveria a porta para trancar a casa. E basicamente essa é a estrutura de uma casa medieval por dentro. Se há divisão de cômodos, poderia haver. E além disso, há outros cômodos que eu não mencionei aqui, mas que esses não são o básico da casa. Esses poderiam haver de acordo com a necessidade, mas não são os cômodos básicos, que seriam os cômodos de trabalho. Sim, os cômodos que eu mencionei agora não é que não haja trabalho doméstico, uma costura simples de uma roupa, um tricotar na beira da lareira, ou fazer comida na beira da lareira, ou coisa assim. Não é que não haveria esse tipo de coisa, mas aqui eu tô falando trabalho mesmo, trabalho grande, tipo, sei lá, um cômodo. O cara é um ferreiro, o cômodo dele é onde ficava a forja. A oficina dele, vamos dizer assim. Ferreiro, armoreiro, marceneiro, moleiro, sei lá. Moleiro no caso tinha um moinho. Poderia ser dentro da casa também, a casa poderia fazer parte da estrutura dele ou não, mas enfim, haveriam os cômodos de trabalho, de oficina. Que esses, sim, seriam cômodos com grandes janelas, ainda mais porque a janela seria o balcão de vendas dele. Então, ao contrário da lógica medieval, esse seria o único cômodo com grandes janelas no piso térreo. E esse seria um cômodo de trabalho, como eu já estou falando aqui, então, por consequência, seria um cômodo para ser usado durante o dia. Ou seja, poderia obter uma fonte de fogo dentro dele, porém, não haveria necessidade de se ter uma fonte de fogo dentro dele. No cômodo de trabalho poderiam ser tanto oficinas de artes e artesanatos como um cômodo de estábulo também, que também é um cômodo de trabalho. Ou seja, algumas casas tinham cômodos que eram usados para guardar animais, ou para ser celeiros, para guardar alimentos. Quando eu falo guardar alimentos, não é tipo guardar o alimento do dia a dia. Eu falo guardar um estoque grande, assim, tipo uma pilha de sacos de trigo, entendeu? Um barril de carne salgada, tipo, para guardar grandes quantidades. E este cômodo de celeiro, despensa, oficina, assim, poderia ter mais de um desses por casa, dependendo de como fosse a estrutura da família ou as necessidades dela. Eram geralmente cômodos do térreo, não sei nem falar o motivo por quê, porque é meio óbvio, né? E eram cômodos que poderiam ter grandes janelas no térreo, porque este, apesar de ser o cômodo teoricamente mais roubável, era o cômodo de trabalho. É o cômodo de um dos caras da casa, um cara, mulher, algum filho,
algum irmão, sei lá, alguém que vivia na casa, trabalharia lá dentro. Então, por consequência, também não teria esse risco. Não com tanta frequência. E esse seria um cômodo térreo, mais aberto, e sem necessidade de uma fonte de fogo. A menos que fosse necessária a fonte de fogo para o uso dele, especificamente. Obviamente, a maior parte desses cômodos poderiam ser no térreo, numa casa rural, como eu mencionei, por causa da questão estrutural. Vale lembrar que todas as questões estruturais do outro vídeo valem para esse também. Questões estruturais, se a casa é uma casa urbana ou rural, se ela é uma casa térrea com vários andares, se ela é uma casa de madeira, de pedra ou de taipa, aquela parede lá de adobe, terra. Na verdade não é terra mesmo, aquilo ali é feito meio que uma argamassa. Tem um cimentozinho no meio, misturado com a terra para endurecer a terra. E toda a lógica daquele vídeo se aplica a esse. Esse aqui tem uma explicação mais dos móveis, de como era a dinâmica da casa. Acredito que esteja bem explicado, é uma coisa meio simplesinha mesmo. Iluminação é sempre provida por fogo por dentro da casa, ou por luz natural de janelas. Castiçais era uma coisa rara, então. E tochas provavelmente também não era uma coisa muito utilizada de casas de madeira ou casas de palha, em função do risco de fogo. E eu acho que por esse vídeo é isso, nobres ossados. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Fiz um vídeo dentro da minha pequena casinha aqui, que ainda tá meio podre, meio velha, em reforma. E é isso, gente. Obrigado, espero que tenham gostado. Like se gostou e falou.